Nas ruas movimentadas e apinhadas do centro de Lisboa, um bilionário acabara de sair de um prédio luxuoso no Parque das Nações quando, de repente, uma jovem rapariga esbarrou nele e fugiu a correr. Num instante, ele paralisou, meteu a mão ao bolso e ficou chocado ao descobrir que a sua carteira tinha desaparecido. A raiva apoderou-se dele enquanto se lançava atrás da rapariga pelas ruas fervilhantes. Correram até que ela tropeçou numa ruela estreita em Alfama e caiu, forçada a parar. Ao aproximar-se e finalmente vê-la de perto, ficou atordoado ao descobrir uma verdade que lhe trouxe lágrimas aos olhos. Antes de mergulharmos mais fundo nesta história, diga-me, de onde está a ouvir? E não se esqueça de subscrever, porque amanhã tenho uma surpresa à sua espera. A cidade respirava calor. As luzes da tarde incidiam com força sobre os edifícios, projetando sombras irregulares nos passeios de calçada portuguesa, enquanto uma maré inquieta de pessoas fluía por entre cafés e pastelarias e táxis impacientes. Lisboa pulsava como sempre, barulhenta, rápida e sem pedir desculpa. António Silva saiu pelas portas giratórias de um prédio luxuoso no Parque das Nações, revestido a mármore, o tipo de edifício onde ninguém entrava a menos que vestisse algo feito à medida. O seu fato, azul marinho e impecável, parecia nunca ter conhecido uma ruga. Os sapatos de cor polido nos seus pés batiam com precisão. O telemóvel vibrou. Um olhar silencioso para o ecrã. Rejeitou a chamada com o movimento praticado do polegar, ajustando a manga do blazer para olhar para o relógio. Um Patek Philippe prateado que brilhava como gelo sob o sol. O tempo era tudo. Ele não geria apenas capital. Ele geria minutos. No momento em que desceu do passeio, desviando-se de um grupo de turistas com câmaras fotográficas enormes, um encontrão rápido abalou-o de lado. Quase imperceptível, mas o suficiente para o fazer apalpar instintivamente o peito. Uma inspiração súbita, um vazio onde a sua carteira deveria estar. Ele parou, virou-se, prescrutou. Foi então que a viu, uma figura pequena, um capuz escuro. Um vislumbre de movimento. Ela não corria como alguém simplesmente atrasado. Corria como alguém que sabia como desaparecer. A carteira dele. Ela tinha-a. Ai, gritou António. As pessoas viraram-se. Mas a rapariga não. Moveu-se mais depressa, mergulhando no mar movediço de corpos como se o tivesse ensaiado. António não hesitou. Lançou-se no meio da multidão, as suas longas passadas a cortar o ritmo do passeio. Ele não sabia o que o possuíra. Talvez orgulho, talvez raiva, mas algo primitivo e agudo o empurrava para a frente. Não ia ser feito de parvo por uma qualquer miúda de rua. Não aqui. Não agora. Os seus sapatos batiam contra o cimento, desviando-se de pastas, passando por cima de um copo de café caído. A rapariga à sua frente zigue-zagueava, ágil, deslizando entre vendedores ambulantes e caixotes do lixo como água a escorrer por entre os dedos. Ela virou para uma ruela estreita em Alfama, ladeada por escadas de incêndio enferrujadas. António seguiu-a, a respiração a encurtar, o coração a palpitar de uma forma que não sentia desde os seus dias de juventude a praticar boxe no clube de elite da cidade. Ele costumava gostar da perseguição na bolsa, nas negociações. Mas isto era diferente. Isto era real. A poeira nos pulmões, o suor a escorrer pelas costas, um arranhão ardente na palma da mão por roçar numa parede de tijolo que não viu a tempo. A rapariga olhou para trás uma vez, apenas uma vez. Foi quando ele viu os seus olhos. Largos, escuros, alerta. Não cruéis, não arrogantes, apenas rápidos. Ela virou bruscamente à direita e saltou por cima de uma pilha de paletes descartadas. António praguejou em voz baixa e avançou. Ele não era rápido como ela. Já não. Mas a raiva tinha uma forma de acelerar as pernas de um homem. Ela estava a perder terreno. Ele sentia-o. Ela virou-se novamente, desta vez para uma zona de cargas e descargas, do tipo com asfalto rachado e o cheiro a óleo quente e carne velha de um mercado próximo. Ela bateu com o ombro num portão de arame, passou por uma abertura. Ele seguiu-a, e desta vez ela tropeçou. A sua sandália esquerda partiu-se e ela caiu para a frente sobre as mãos, derrapando antes de se levantar rapidamente. Isso deu-lhe tempo suficiente para encurtar a distância. Ele contornou o último canto e ela estava encurralada. Um beco sem saída. A ruela atrás da mercearia de bairro terminava numa parede de tijolo em ruínas, demasiado alta para escalar, demasiado lisa para trepar. Ela virou-se, a respiração ofegante. O capuz tinha caído, e o seu rosto estava agora visível. Jovem, talvez 11, 12 anos no máximo. Um emaranhado de caracóis encrespados à volta da testa, bochechas manchadas com a sujidade da cidade, lábios gretados, olhos não duros como ele esperava, mas cansados.
demasiado cansados para alguém tão pequeno. António parou a uns 3 metros de distância, o seu próprio peito a subir e a descer. O fato amarrotado e úmido, o joelho direito a doer de um passo em falso anterior. Ele levantou uma mão, não em paz, mas como aviso. Ela segurava a carteira dele com força contra o peito. Não fazes ideia de quem acabaste de roubar, disse ele, a voz baixa e cortante. A rapariga não respondeu. Não se moveu. Por um momento, pareceu que até o ar entre eles ficou imóvel. Eu devia chamar a polícia, acrescentou António, tirando lentamente o telemóvel do bolso interior, o olhar ainda fixo nela. Sabes disso, não sabes? Ainda nada. Os seus olhos estavam fixos nele, não desafiadores, não suplicantes, apenas a observar, a medir. Ele aproximou-se. O que ias fazer com isto? Usar os meus cartões de crédito. Comprar um telemóvel novo, sapatos novos. A essa pergunta, algo cintilou no rosto dela. Não culpa, não medo, outra coisa, algo que fez António semicerrar os olhos. Achas que isto é um jogo? Perguntou ele, agora mais alto, a sua voz ecoando fracamente na ruela estreita. Achas que pessoas como eu trabalham arduamente para que miúdos como tu possam simplesmente tirar o que bem lhes apetece? Ela estremeceu, não com o tom dele, mas com as suas palavras, como se significassem algo mais pesado do que ele pretendia. E então ela finalmente falou. Eu não ia ficar com ela. A sua voz era pouco mais que um sussurro. Rouca, gasta. Havia uma ligeira gaguez nela. Não de pânico, mas de exaustão. António franziu o sobrolho. O quê? Eu só precisava do dinheiro. Só o suficiente para uma coisa. Eu não queria. A sua voz desvaneceu-se. António deu outro passo. Ela retesou-se, mas não correu. Não podia. Atrás dela estava o tijolo. Os seus ombros estavam direitos, mas pequenos, como se estivesse a preparar-se para algo com que já tinha sido atingida antes. Ele reparou nos seus sapatos agora, ou no que restava deles. Uma sandália estava partida, unida por uma tira de plástico. As suas calças de ganga estavam desfiadas nos joelhos. Havia uma cicatriz fina ao longo do seu antebraço. Recente. Que coisa? Perguntou ele, desta vez mais suavemente. Ela desviou o olhar. Para baixo. Depois de volta para ele. A minha mãe, disse ela. Ela está doente. António olhou para ela. A frase atingiu-o com um peso silencioso. Ele não acreditou nela. Não imediatamente. Ele tinha visto burlas, ouvido todas as histórias tristes. Diabos, ele tinha-as processado em tribunal. Mas algo na sua postura não correspondia ao ritmo de um mentiroso. Ela está muito doente, continuou a rapariga, a voz ainda cautelosa. Precisa de medicamentos. Eu tentei. Tentei arranjar dinheiro suficiente, mas as pessoas não. Elas não se importam quando se pede. Ela estendeu a carteira agora, os braços estendidos. Pode levá-la de volta. Ele não se moveu. O seu coração estava a abrandar, a sua respiração a recuperar, mas a sua mente ainda estava a mil. Eu não queria tirar-lhe nada, acrescentou ela. Eu não queria tirar nada a ninguém. Eu só não sabia mais o que fazer. As palavras ficaram no ar entre eles como uma ponte frágil. Por um longo momento, António não disse uma palavra. Depois, deu um passo em frente, estendeu a mão e tirou-lhe a carteira. Os seus dedos tocaram nos dela. Estavam frios. Demasiado frios. Ele olhou para a carteira. Tudo ainda estava lá. Cartões, dinheiro, identificação. Ela está mesmo doente? Perguntou ele, não acusadoramente, mas a procurar. A rapariga acenou com a cabeça. Sem lágrimas, sem drama, apenas uma confirmação silenciosa. António expirou lentamente. Algo se assentou dentro dele, incerto mas firme. Um homem de negócios sabia quando lhe estavam a vender uma história, mas também sabia quando uma história não precisava de ser vendida. Onde é que vives? Perguntou ele. A rapariga hesitou. Vai chamar a polícia. Eu disse, onde é que vives? Ela olhou para ele por um longo momento, depois virou a cabeça em direção à entrada da ruela. Não muito longe. António guardou a carteira no bolso do casaco, ajustou a manga, olhou mais uma vez para a rapariga, e depois gesticulou, então leva-me. Vamos ver a tua história. E assim, ela virou-se e começou a andar. Ele seguiu o som dos seus passos e quando em conjunto enquanto deixavam a ruela para trás.
Nenhum deles falou, mas o silêncio entre eles já não estava vazio. Carregava o primeiro fio de algo simultaneamente frágil e teimosamente real. Algo que António não esperava encontrar quando começou a perseguir uma carteirista pela cidade, uma razão para continuar a seguir. Ela não falou enquanto caminhavam, e ele não perguntou para onde iam. Não outra vez. António seguiu-a através da corrente subterrânea espessa da cidade como um homem apanhado entre o instinto e a decisão, observando a forma como a sua pequena figura navegava pelos passeios com uma urgência silenciosa. As pessoas por quem passavam não lhe lançavam um segundo olhar, apenas mais uma rapariga com roupas gastas a mover-se depressa. Mas António via-a de forma diferente agora, não como uma ladra, mas como algo totalmente diferente. Algo muito mais perturbador, uma criança a carregar um peso que pertencia a alguém com o dobro, talvez o triplo da sua idade. A cidade à volta deles mudava, quarteirão a quarteirão. Os edifícios altos deram lugar a prédios baixos e lascados. Os passeios estavam empenados e irregulares. Os candeeiros de rua marcados pela ferrugem e pelos grafite. António começou a notar os detalhes que nunca teriam registado num dia normal. A forma como ela evitava pisar as tampas de esgoto pintadas, como se tivesse aprendido que eram escorregadias e perigosas quando molhadas. Como ela se aninhava perto das fachadas dos edifícios, permanecendo instintivamente na sombra. Esta não era a primeira vez que guiava alguém pelos cantos de uma cidade que a maioria das pessoas tentava esquecer. Atravessaram uma avenida onde o ar era mais denso, mais quente, transportando o cheiro amargo de gasolina e óleo de fritar, passando por um mini-mercado com grades nas janelas e um letreiro de neon cintilante que zumbia como um inseto. Quanto mais fundo iam, mais dissonante tudo parecia. António sempre se orgulhara de se manter ciente, alerta, mas ali sentia-se como se estivesse a andar às cegas, guiado por uma criança que sabia ler este mundo apenas por instinto. Os seus sapatos, outrora perfeitamente polidos, estavam agora baços de pó. As bainhas das suas calças roçavam em poças e sujidade. Um grupo de adolescentes encostava-se a uma escadaria, um com um skate preguiçosamente debaixo do braço, outro a soprar fumo para o céu. Mariana Santos não hesitou. Passou por eles, de cabeça baixa, ombros tensos. Eles não a assobiaram. Não a ridicularizaram. Não olharam. Aquele silêncio pareceu mais alto que o ruído. E António sentiu algo frio deslizar-lhe pela espinha. Ela levou-o a um bloco de apartamentos num bairro social em Setúbal. Por um momento, ele pensou que ela estava a tentar perdê-lo novamente. Mas não, ela parou numa porta traseira pintada de um verde a descascar, abriu-a com um puxão rápido e desapareceu lá dentro. Ele hesitou. O corredor para além da soleira estava escuro, iluminado apenas por uma única lâmpada a piscar no teto. O cheiro atingiu-o. Primeiro, carpete úmida, bolor, o inconfundível azedume de madeira podre e calor aprisionado. Ele entrou. O corredor estendia-se claustrofóbico e flácido. Uma mulher idosa abriu uma porta 3 unidades à frente e espreitou para ele através de uma fresta na corrente de segurança antes de a fechar sem uma palavra. Ele não disse nada. Não havia números nas portas, apenas símbolos pintados à mão e autocolantes, alguns meio descolados. O chão rangeu sob o seu peso. Mariana esperava junto a um elevador enferrujado que claramente não funcionava há anos. Ela acenou em direção às escadas. Terceiro andar, disse ela simplesmente. Foi a primeira vez que falou desde a ruela, e o som da sua voz, firme, cansada, pairou estranhamente no ar. Eles subiram. A cada nível, a tinta ficava mais lascada. O ar mais viciado, e quando chegaram ao terceiro patamar, a respiração de António estava superficial. Ele não estava fora de forma. Mas isto era diferente. Era ar que não se movia há anos. Ela empurrou uma porta marcada com uma estrela de papel, as bordas rudemente coladas a enrolar. Lá dentro, a luz era suave e amarela, filtrada por um lençol pregado sobre a janela em vez de cortinas. A sala era pequena, talvez do tamanho de 3 vagas de estacionamento, com um teto baixo e paredes manchadas nos cantos por anos de calor aprisionado e infiltrações de inverno. Uma ventoinha girava lentamente no canto, estalando a cada rotação como um metrónomo cansado. Não havia quadros na parede, nem decorações, apenas o necessário. Um colchão no chão, uma mesa com uma perna em falta apoiada numa pilha de revistas, e no canto mais afastado, uma mulher jazia descaída numa poltrona gasta. A primeira impressão de António foi que ela estava a dormir, mas depois viu a mão dela a contrair-se, lenta, irregular. A sua respiração era superficial, os lábios entreabertos, a pele brilhante de suor. O cabelo, outrora farto, agora colado à testa em madeixas úmidas. O seu corpo tinha aquela quietude não natural que lhe dizia que algo estava profundamente errado. Mariana ajoelhou-se ao lado da cadeira, tirando um pano amarrotado de uma tigela e limpando o rosto da mãe com uma delicadeza que roubou o fôlego de António.
Não porque fosse excessivamente dramático. Não porque fosse encenado, mas porque era instintivo, praticado, como se ela o tivesse feito 100 vezes. Ela tem piorado, disse Mariana, a voz suave enquanto olhava por cima do ombro. A febre começou ontem, mas os comprimidos acabaram há 3 dias. António aproximou-se, incerto sobre o que fazer, o que dizer. Este não era o mundo que ele conhecia. Sem lobbies polidos ou gráficos médicos ou médicos privados de plantão. Havia uma ventoinha de caixa, um frasco quase vazio de paracetamol, um saco de plástico de uma farmácia com um recibo enfiado lá dentro. Ele olhou à volta da sala, vendo coisas que não tinha notado antes. Uma pilha de latas de sopa vazias, uma colher a descansar numa chávena meio comida de noodles instantâneos, uma manta fina dobrada precisamente sobre o braço da cadeira, como se tivesse sido usada e recolocada muitas vezes. Na mesa, um pequeno caderno estava aberto, cheio de caligrafia em bloco, uma lista de medicamentos, horas, sintomas. E de repente, tudo era real de uma forma que ele não esperava. Ele observou enquanto Mariana desabotoava cuidadosamente a parte de cima da blusa da mãe, expondo um pequeno adesivo quadrado sobre o peito, seco e a descolar. Ela teve um episódio cardíaco, explicou ela baixinho, em fevereiro. Deram-nos este adesivo para 1 mês. Disseram que ajudava a estabilizar o ritmo dela, mas disseram-nos que teríamos de obter recargas por nossa conta. Sem seguro, demasiado caro. Ela não parecia zangada, apenas cansada, resignada, como alguém que tinha deixado de esperar justiça. António sentiu algo mudar no seu peito. Não culpa, ainda não, mas um aperto que pressionava as suas costelas. Ele meteu a mão no bolso interior e tirou o telemóvel, já a abrir os contactos. Vou ligar a alguém, disse ele. Vamos chamar uma ambulância. Mariana virou-se rapidamente, os olhos arregalados. Não, por favor. Ela não quer ir. Ela disse que só nos deixariam com mais dívidas. Já nos mandaram embora uma vez. António paralisou, apanhado entre o impulso e a incredulidade. Mandaram-vos embora, repetiu ele. Ela acenou com a cabeça. Tentámos no mês passado, quando ela não conseguia respirar. Esperámos 6 horas nas urgências. Depois disseram-nos que precisávamos de ver um especialista. Não podíamos pagar a taxa de consulta adiantada, por isso deram-nos paracetamol e disseram-nos para marcar uma consulta com o médico de família. Ela olhou para a mãe, depois de volta para ele. Nós não temos médico de família. Ele olhou para ela, de repente incerto de como o quarto se tinha tornado tão pequeno. As paredes pareciam estar a fechar-se, o teto a pressionar, e todos os seus anos de decisões calculadas, todos os contratos e negócios e soluções arrumadas, nenhum deles se aplicava aqui. Isto não era um problema a ser resolvido com lógica. Isto era sobrevivência, básica e brutal. E ele estava no meio dela, a observar uma criança a carregar mais do que a maioria dos adultos que conhecia. Carla Pereira tossiu, um som áspero e seco que lhe vibrou no peito. O seu corpo estremeceu uma vez, depois ficou flácido. Mariana inclinou-se, chamando o seu nome. Mãe, sussurrou ela. Nenhuma resposta. Ela abanou-a suavemente, depois com mais força. Mãe, acorda. O pânico começou a subir na sua voz. António não esperou. Já estava a marcar, a voz firme enquanto dava a morada. Sim, emergência médica. Mulher inconsciente, possível paragem cardíaca. Enviem uma unidade agora. Ele terminou a chamada, movendo-se rapidamente em direção à mulher, tentando lembrar-se do treino básico de reanimação de anos atrás. Mariana agarrou a mão da mãe, a sua voz agora urgente, com fios de lágrimas. Ela faz isto às vezes, disse ela. Mas ela acorda sempre. Por favor, ela tem de acordar. António colocou 2 dedos contra o pescoço de Carla. Havia um pulso. Fraco, mas está lá. Ela está viva, disse ele. Eles estão a caminho. As sirenes começaram a ecoar fracamente à distância, a ficar mais altas. Mariana não se moveu do seu lugar, os dedos a agarrar o pulso da mãe como se pudesse ancorá-la à vida. E naquele momento, algo em António quebrou, não com violência, mas com uma clareza silenciosa. Um homem que passara a vida a calcular riscos, a pesar o retorno do investimento, estava agora numa sala abafada e sobreaquecida a ver uma criança implorar a uma mulher para respirar. E ele compreendeu, talvez pela primeira vez, o que significava a urgência real. Não prazos, não quedas de mercado. Esta rapariga, esta mulher, este espaço sem ar e doloroso, cheio de peças mal unidas. Ele não se sentia poderoso. Sentia-se humano, e isso era muito mais aterrador. A ambulância chegou em menos de 6 minutos, mas para Mariana,
pareceram horas. Luzes vermelhas piscaram sobre a tinta rachada das paredes do apartamento enquanto dois paramédicos entraram a correr com uma maca. Um deles, um homem alto com barba e voz firme, ajoelhou-se para verificar os sinais vitais de Carla, enquanto o outro desenrolava cabos e gritava por espaço. António recuou para lhes dar espaço, o telemóvel ainda na mão, embora já se tivesse esquecido há muito do que pretendia fazer com ele. Ele ficou no canto da sala como um homem apanhado entre papéis, testemunha, intruso, guardião, a sua respiração superficial enquanto observava o caos desenrolar-se. Mariana recusou-se a largar a mão da mãe. Por favor, tenham cuidado, continuava a dizer, a voz a falhar. Por favor, não a deixem morrer. Um paramédico olhou para ela, o rosto a suavizar. Faremos tudo o que pudermos, querida, disse ele, mas o seu tom tinha aquela calma praticada que António já ouvira demasiadas vezes. O tipo que os profissionais usam quando o resultado não é certo. Eles levantaram Carla para a maca. O braço dela caiu flacidamente para o lado, e Mariana aconchegou gentilmente debaixo do lençol, os dedos a tremer. António seguiu-os enquanto levavam a maca pela escadaria estreita, abaixando-se sob as luzes baixas. Cada passo rangia sob o seu peso coletivo. A porta da frente abriu-se para um borrão de sirenes, e numa torrente de ruído e urgência, Carla desapareceu na traseira da ambulância. Mariana tentou entrar atrás dela, mas um paramédico bloqueou-a gentilmente. Só um de vocês, disse ele. Ela olhou para António, os olhos incertos, suplicantes. António não hesitou. Ela está comigo, disse-lhes. Eu levo-a. Vamos. Ele observou a ambulância desaparecer pela estrada antes de se virar para Mariana, que estava na rua descalça, as mãos cerradas em punhos ao lado do corpo. Vamos, disse ele baixinho, gesticulando para o carro à espera. Ela hesitou por um momento, depois acenou com a cabeça, entrando no banco do passageiro sem uma palavra. A viagem até ao Hospital de Santa Maria foi silenciosa, mas não calma. A cidade latejava à volta deles, buzinas, luzes a piscar, vapor a subir das condutas no pavimento. Mas dentro do carro, o único som era a respiração de Mariana, entrecortada e irregular. Ela olhava pela janela, abraçando-se, a sussurrar baixinho. Ele apanhou fragmentos. Por favor, que ela viva. Por favor, não a deixe ir. Chegaram à entrada das urgências do Hospital de Santa Maria, onde a ambulância acabara de entrar. A equipa reconheceu António imediatamente. Em segundos, estavam lá dentro, contornando a sala de espera, encaminhados para um corredor fora da unidade de trauma. Carla já tinha sido levada para uma área restrita, monitores a apitar algures para além das portas de correr. Uma enfermeira entregou a Mariana uma garrafa de água, que ela agarrou mas não bebeu. António falou com uma enfermeira supervisora usando uma linguagem profissional e concisa, oferecendo detalhes do seguro e garantias de pagamento. Tudo estava a acontecer depressa, mas não suficientemente depressa. E então, quando começavam a respirar, 2 polícias da PSP chegaram. Foram conduzidos por um segurança do hospital, as suas expressões elegíveis mas intencionais. Um deles, um homem robusto com cabelo ralo, examinou o corredor antes de fixar os olhos em António. Senhor Silva, perguntou ele. António virou-se lentamente. Sim. O senhor reportou um roubo hoje mais cedo, senhor. Uma carteira. Recebemos uma correspondência da vigilância interna. A sua descrição correspondia a uma jovem vista a fugir do local. Estamos aqui para dar seguimento. António piscou os olhos, subitamente ciente de quão depressa as coisas estavam a escalar. Isso já foi resolvido, disse ele. A rapariga devolveu-a. Não houve danos. O tom do agente não mudou. Senhor, o protocolo exige que apresentemos um relatório e determinemos se esta jovem tem antecedentes. Mariana gelou. O seu rosto empalideceu. Espere, disse ela, recuando ligeiramente para trás de António. Eu devolvi. Ele sabe. Eu não. Eu não estava a tentar. O agente mais novo moveu-se na sua direção. Menina, disse ele, embora a palavra parecesse forçada na sua língua. Só precisamos de fazer algumas perguntas no centro. Rotina. Estará em casa num instante. António deu um passo à frente. Ela tem 11 anos, disse ele. A mãe dela está a lutar pela vida atrás daquela porta. Querem interrogá-la? Façam-no aqui, agora. Os agentes trocaram olhares. Senhor, disse o primeiro agente, mais seco. Ela tem uma citação anterior, um aviso por furto numa loja há 2 meses no Lumiar.
Temos razões para acreditar que ela pode estar ligada a um padrão de pequenos furtos na área. Somos obrigados a levá-la. O mais alto pegou nas algemas do cinto. Mariana recuou instintivamente. Não, a voz de António cortou o corredor como uma lâmina. Não lhe vão pôr isso. O agente hesitou. Senhor, para a segurança dela e nossa. Ela não está armada, retorquiu António. Não é violenta. É uma criança. E acabou de ver a mãe ficar inconsciente nos seus braços. Um momento de silêncio. O agente mais novo baixou as algemas. Então, por favor, afaste-se para que a possamos escoltar devidamente. Os ombros de Mariana tremiam agora, os olhos fixos nas portas da unidade de trauma. Não quero ir, sussurrou ela. Por favor, quero ficar com a minha mãe. António virou-se para ela, depois de volta para os agentes. Sou o seu guardião temporário, declarou ele, as palavras surpreendendo até a si mesmo. Querem acusá-la? Podem preencher a papelada mais tarde. Por agora, ela fica. Não é assim que funciona, senhor, disse o agente mais velho, categoricamente. Então encontrem uma maneira de fazer funcionar, respondeu António. Um médico saiu da área de trauma nesse momento, o seu uniforme manchado, uma prancheta na mão. Senhor Silva, perguntou ele, a Carla está estável por agora, mas é grave. Vamos transferi-la para a UCI cardíaca. As próximas horas serão críticas. Mariana tentou avançar, mas o agente instintivamente colocou-se à sua frente novamente. Ela começou a chorar, não com os soluços altos de uma criança à procura de conforto, mas com o tipo de choro seco e silencioso que vem de se estar completamente desamparado. António olhou para ela, depois para os agentes. Ela não vai a lado nenhum, disse ele baixinho desta vez. Não até saber que a mãe está fora de perigo. Se querem prender alguém, prendam-me a mim por obstrução. Mas juro por Deus, se derem mais um passo na direção dela, garanto que a vossa esquadra terá repórteres acampados à porta ao nascer do sol. Houve um momento de completa imobilidade no corredor. Depois, o agente suspirou e recuou. Vamos esperar, mas não vamos embora. Bom, disse António. Ficarão mesmo aqui. Ele inclinou-se e pousou uma mão no ombro de Mariana. Ela encostou-se ligeiramente, ainda a chorar, mas agora amparada pela pressão. Ele ajoelhou-se ao nível dos olhos dela. Estás bem, disse ele. Não vou deixar que te levem. Apenas respira. Estou aqui. Ela acenou lentamente, a respiração irregular. Atrás deles, as máquinas apitavam firmemente, o som da vida a persistir por trás de paredes de vidro, azulejo e protocolo. E pela primeira vez, António não se sentiu como um visitante neste caos. Sentiu-se parte dele, responsável, entrelaçado, não porque tinha de ser, mas porque escolheu ser, e isso, ele percebeu, fazia toda a diferença. O corredor fora da UCI era frio, demasiado iluminado, e forrado com cadeiras onde ninguém nunca descansava verdadeiramente. O linóleo brilhava com aquela esterilidade não natural que os hospitais parecem sempre manter. E no entanto, o ar parecia pesado, não por poeira ou decadência, mas pelo terror silencioso que se instala nos ossos das pessoas quando esperam por notícias. António sentou-se rigidamente numa dessas cadeiras, as costas direitas, as pernas cruzadas numa postura que era menos conforto e mais hábito. Mariana estava ao seu lado, encolhida sobre si mesma, os braços firmemente enrolados nos joelhos como se estivesse a tentar dobrar-se num espaço pequeno o suficiente para ser invisível. Não falava há vários minutos. O rosto estava seco, mas apenas porque não havia mais lágrimas para cair. O silêncio entre eles não era hostil. Estava simplesmente suspenso, como se ambos estivessem a suster a respiração através do tempo. E de muitas maneiras, estavam. Dentro da UCI, Carla Pereira jazia inconsciente, um emaranhado de fios e tubos a ligá-la a máquinas que piscavam e apitavam em lembretes rítmicos de quão fino se tornara o fio da vida. Não se parecia em nada com a mulher que António vira horas antes. Por outro lado, ele não a tinha realmente visto. Não totalmente, não para além da superfície de um corpo descaído numa velha cadeira. Agora, ela estava reduzida a sinais vitais e fatores de risco e a uma lista de complicações que soava mais a uma equação do que a uma história humana. O médico explicara-o claramente, mas com pouca suavidade. O tratamento inicial estabilizara-a, mas a sua condição permanecia crítica. A insuficiência cardíaca estava mais avançada do que tinham percebido. Ela precisaria de uma combinação avançada de medicamentos para a manter viva tempo suficiente para o seu corpo recuperar. Um desses medicamentos nem sequer estava ainda no mercado nacional. Tinha mostrado resultados promissores em ensaios clínicos no estrangeiro, na Suécia especificamente,
mas não tinha passado por todos os canais regulatórios em Portugal. Era caro, experimental, não coberto pelo seguro, e quase impossível de obter em cima da hora, a menos que alguém tivesse contactos profundos e bolsos mais fundos, o que em circunstâncias normais teria sido o fim da conversa para a maioria dos pacientes. António ficara ali a ouvir, braços cruzados, maxilar cerrado, um silêncio a envolvê-lo, não de medo, mas de fúria. Não para com o médico, não para com o hospital, para com o sistema, para com a absurda e arrepiante facilidade com que a vida podia depender de uma assinatura num pedaço de papel ou do calendário de expedição de uma empresa farmacêutica. Agora, sentado naquele corredor, ele sentia a familiar contração do controlo a escapar-lhe, algo que não experimentava há anos. Esta era uma luta diferente, uma que não podia ser ganha com um fato elegante e uma língua mais afiada. Ele olhou para Mariana, cujas pernas mal tocavam no chão. Ela não se movera, apenas olhava para o outro lado do corredor, para nada em particular. Ela costumava cantar para mim à noite, disse ela de repente, a voz baixa e monótona como se estivesse a ser lida de uma velha cassete. Mesmo quando estava cansada, mesmo depois dos seus turnos, apenas canções de embalar sussurradas porque não queríamos que os vizinhos ouvissem. António não respondeu, apenas acenou lentamente, como se reconhecesse que algo precioso acabara de ser dito, algo que ele não deveria interromper. Mariana olhou para ele, os olhos sombreados por algo mais velho que os seus anos. Acha que ela sabe que estou aqui? Ele olhou para as portas fechadas da UCI, depois de volta para ela. Sim, disse ele. Acho que sim. A enfermeira regressou, de meia-idade, calma, com uma prancheta e uma manta dobrada. Olhou para Mariana com uma suavidade praticada. Querida, por que não te deitas um pouco? Ofereceu, gesticulando para o banco. Ainda vai demorar até termos novidades. Mariana abanou a cabeça. Preciso de estar acordada quando ela acordar. A enfermeira deu-lhe um pequeno aceno compreensivo e virou-se para António. Se precisar de alguma coisa, a sala de estar é já ali ao virar da esquina. Também há lá um telefone. António acenou em agradecimento, mas não se moveu. A enfermeira desapareceu pelo corredor. Ele tirou o casaco, dobrou-o cuidadosamente e, sem uma palavra, colocou-o sobre os ombros de Mariana. Ela piscou os olhos, surpreendida pelo gesto, mas não resistiu. Era quente, pesado, de uma forma reconfortante, e cheirava vagamente a colónia e a algo mais profundo, papel limpo, couro. Uma vida passada em salas de reuniões e jatos privados. Ela segurou-o perto, enroscando-se nele. António recostou-se, fechando os olhos por um momento. A sua mente já estava a trabalhar, a fazer chamadas mentalmente antes mesmo de os seus dedos tocarem no telefone. Ele tinha um contacto em Genebra, alguém que lhe devia um favor, um executivo farmacêutico com influência suficiente para empurrar papéis por portas que normalmente estavam trancadas. Ele podia usar isso. Ele iria. Abriu os olhos e levantou-se, caminhando lentamente pelo corredor até encontrar a sala de estar, um pequeno quarto triste com cadeiras de plástico, uma máquina de venda automática a zumbir no canto e um telefone bege na parede, como uma relíquia de um passado que nunca partiu completamente. Ele tirou o seu telemóvel pessoal, já a marcar. A conversa foi curta mas eficiente. O executivo não precisou de ser convencido. Um jato privado podia ser arranjado dentro de uma hora. O medicamento, se aprovado, podia estar em Lisboa pela manhã. Os riscos eram altos. As apostas também. António não vacilou. Faça-o, disse ele. Meta-o nesse avião. Quando regressou, Mariana estava a dormir, ou a tentar. O seu corpo estava encolhido no banco, o seu casaco firmemente enrolado à sua volta como uma armadura. A sua mão ainda estava cerrada em torno da garrafa de água, intocada. Ele não a acordou. Sentou-se novamente, desta vez mais perto, observando os segundos a rastejarem pelos números vermelhos do relógio acima do posto de enfermagem. E nesses momentos silenciosos, António viu algo nela que o perturbou. Mais do que qualquer negócio que correu mal ou processo judicial pendente. Ela não estava apenas assustada. Estava a preparar-se. Tinha vivido toda a sua vida naquela postura, à espera que as coisas desmoronassem, à espera que as pessoas partissem, à espera que os sistemas a falhassem. E ele, no seu silêncio, tinha a escolha de confirmar esse medo ou desafiá-lo. Então ele ficou. Sentou-se ao lado dela durante a noite, a fazer chamadas, a coordenar a logística, a falar com os médicos, a tratar da papelada legal para se tornar o seu guardião de emergência. Usou favores de velhos amigos políticos, forçou portas que não deviam abrir-se e contornou a burocracia com o tipo de confiança que só alguém que esteve no topo da cadeia alimentar durante décadas poderia invocar. E nem uma vez se afastou do seu lado por mais de alguns metros. Quando ela se mexeu, ele estava lá.
Quando ela perguntou pela mãe, ele respondeu honestamente. E quando ela finalmente olhou para cima e fez a pergunta que ele sabia que viria, vamos perdê-la, ele não ofereceu um falso conforto. Estendeu a mão, pegou na dela e disse, não se eu puder evitar. E pela primeira vez, ela acreditou nele. Não porque ele era rico. Não porque usava um fato, mas porque no frio sombrio e antissético daquele corredor de hospital, ele escolheu ficar, ouvir, importar-se. Não por obrigação, não por culpa, mas por algo mais difícil de nomear, algo que começava a enraizar-se dentro dele, como a verdade. Algo que sussurrava, se não lutares por esta criança, então o que significa todo o teu poder? E naquela noite, na quietude daquele corredor, António Silva compreendeu algo que lhe escapara durante a maior parte da sua vida, que há coisas que o dinheiro não pode consertar, pessoas que não pode substituir, e promessas que nunca deve fazer, a menos que se esteja disposto a queimar tudo para as cumprir. A chamada chegou às 3h17 da manhã. Súbita e estridente, quebrando o silêncio quebradiço do corredor da UCI como uma pedra através do vidro. António tinha adormecido no meio-sono, descaído na mesma cadeira de vinil que ocupara durante horas, uma mão ainda a repousar frouxamente perto do braço de Mariana, como se a proximidade por si só pudesse protegê-la de mais más notícias. Ele levantou-se de um salto ao toque do telefone montado na parede fora do posto de enfermagem. A enfermeira de serviço atendeu, os seus olhos a virarem-se para ele mesmo antes de terminar de falar. Senhor Silva, disse ela suavemente, repondo ao escutador. Precisam de si na UCI. É urgente. Ele levantou-se, o coração já a acelerar, e tocou instintivamente no ombro de Mariana. Fica aqui, disse ele, a voz demasiado monótona para esconder a tensão por baixo. Mas Mariana já estava acordada antes que ele pudesse terminar, os olhos arregalados e selvagens, já a endireitar-se, o casaco que ele lhe dera a escorregar pelos cotovelos. É a minha mãe? Perguntou ela, levantando-se tão depressa que quase tropeçou nos próprios atacadores. A enfermeira hesitou. Venham comigo, disse ela em vez disso, e essa foi toda a resposta de que precisavam. Seguiram-na pelo corredor, a iluminação mais fria agora, de alguma forma mais dura, como se o próprio edifício tivesse sentido a gravidade do momento e descartado qualquer pretensão de conforto. O peito de António apertou-se a cada passo. Ele já enfrentara emergências antes, crises, ameaças, processos judiciais de milhões. Mas isto era diferente. Não era um risco que ele pudesse cobrir. Era uma vida humana que não esperaria por estratégia. Quando chegaram ao centro de comando da UCI, o médico principal já os esperava. O uniforme úmido de esforço. Um tablet numa mão, uma ruga profunda gravada entre as sobrancelhas. Ela está a entrar em paragem cardíaca, disse ele imediatamente, a voz baixa e urgente. Fizemos tudo o que o protocolo permite, mas o ritmo cardíaco dela está a deteriorar-se e a oxigenação está a cair. Ela está à beira da insuficiência respiratória. A respiração de Mariana engasgou-se ao lado dele, e António pegou-lhe na mão sem pensar. Os dedos dela estavam frios e a tremer. Estamos num ponto, continuou o médico, em que ou havemos escapar ao nosso alcance ou arriscamos. Aquele medicamento que arranjou, Stellanix, chegou a 1 hora. Está na nossa posse, mas não foi aprovado para o uso cardíaco de emergência neste país, e nunca foi usado em alguém na sua condição. Se o administrarmos, teremos de parar o coração dela momentaneamente e reiniciá-lo sob condições controladas para permitir que o composto se ligue adequadamente. É uma manobra de alto risco em alguém tão comprometido como ela. A boca de António estava seca. E se não o usarmos, ela não sobrevive à noite. O silêncio esticou-se, fino, entre eles. O médico tocou no seu tablet, virando-o para António. Precisaremos de consentimento. Uma declaração de isenção de responsabilidade legal. O hospital não lhe tocará a menos que o tenhamos por escrito, e ela está inconsciente. Isso deixa-o assim como o responsável de emergência. O ecrã olhava para ele. Campos em branco e assinaturas, uma linha digital entre a vida e a responsabilidade. A sua mão pairou sobre a caneta digital. Ele não se moveu. Espere, sussurrou Mariana, dando um passo em frente. A sua voz falhou. Se é a única maneira. Porque está a hesitar. O seu olhar estava em António agora, não zangado, mas implorante. Ele olhou para ela e, pela primeira vez em anos, não tinha a certeza do que dizer. Ele podia comprar influência, pressionar decisões, inclinar sistemas, mas isto era diferente. Se ela morresse por causa do medicamento, a culpa seria dele, a sua decisão, a sua responsabilidade. Seria ele a enfrentar os olhos de Mariana depois. Eu já vi isto antes, disse ele, a voz mais baixa do que o habitual. As pessoas fazem escolhas desesperadas,
e às vezes o desespero não é suficiente. Às vezes piora as coisas. Ele não estava a falar com Mariana, não inteiramente. Estava a falar com a parte de si mesmo que ainda temia o que não podia controlar. Os lábios de Mariana entreabriram-se, a tremer. Ela não queria ir para o hospital porque sabia que não podíamos pagar. Ela disse-me para ser forte, para encontrar uma maneira. Ela desistiu de pedir ajuda há anos e eu acho. Acho que ela esperava que eu simplesmente a deixasse ir, mas eu não deixei. Eu encontrei-o assim. A sua voz quebrou e ela mordeu o lábio com força para parar o soluço. Você disse que tínhamos uma oportunidade. Disse que podíamos tentar tudo. Por favor, não a desiluda agora. António sentiu algo agudo torcer-se no seu peito. Não culpa, não exatamente, mas algo mais profundo, algo pesado com o peso da sua confiança. Ele olhou para Mariana, esta rapariga que lhe roubara a carteira, de alguma forma, pedaço a pedaço, levara muito mais, as suas suposições, o seu conforto, o seu controle, e os transformara em algo que ele não tinha a certeza de reconhecer mais, mas que parecia assustadoramente próximo do amor. Não romântico, não paternal no sentido tradicional, mas amor na mesma, cru, inconveniente e inescapável. Ele olhou novamente para a caneta digital. Os seus dedos moveram-se lentamente, mas deliberadamente, e ele assinou. O médico pegou no dispositivo, já se virando para dar ordens à equipa da UCI. Preparem o desfibrilador. Iniciem o protocolo de arrefecimento. Temos de ir, António virou-se para Mariana. Ela tremia, os olhos fixos na porta da UCI enquanto enfermeiras entravam e saíam, os rostos tensos de concentração. Queres vê-la antes de começarem? Perguntou uma enfermeira gentilmente. Mariana acenou com a cabeça. Foi levada a uma pequena janela de observação, logo para além da linha vermelha onde a família tinha de parar. António seguiu-a, de pé atrás dela, as mãos em punhos ao lado do corpo. Carla jazia imóvel, pálida contra os lençóis, o peito a subir em curtas explosões mecânicas enquanto as máquinas respiravam por ela. O ritmo no monitor era errático agora, uma batida de tambor perigosa e saltitante. Mariana pressionou a testa contra o vidro. Por favor, luta, sussurrou ela. Apenas luta por mim mais uma vez. O procedimento começou em minutos. Iniciaram o protocolo de hipotermia, arrefecendo a temperatura central de Carla para reduzir os danos celulares. O cardiologista contou cada número, cortando a tensão como um bisturi. 3. 2. 1. Iniciar paragem. O monitor ficou plano. Um som agudo e penetrante encheu a sala. António agarrou o parapeito da janela, os nós dos dedos brancos. Mariana tapou os ouvidos com as mãos, lágrimas a escorrerem pelas bochechas. Stellanix administrado, chamou o médico. Iniciar contagem decrescente para reativação. Os segundos passaram como pedras a cair na água. Lentos, pesados, a ecoar. As enfermeiras moviam-se como dançarinas num balé preciso e aterrador. Então chegou o momento. Afaste-se, ordenou o cardiologista, e as pás do desfibrilador tocaram no peito de Carla. O primeiro choque, sem mudança. De novo. O segundo choque, o som vacilou. De novo. Na terceira vez, o monitor apitou. Fraco, irregular. Mas estava lá. Temos pulso, gritou uma enfermeira. Pressão arterial a subir, ritmo cardíaco a estabilizar, saturação de oxigênio a melhorar. A sala explodiu num caos organizado enquanto se apressavam para a estabilizar. Mas o tom mudara de desespero para esperança. António soltou um suspiro que não se apercebera que estava a suster. Ao seu lado, Mariana caiu de joelhos, as mãos entrelaçadas à frente da boca, soluços silenciosos a abalarem-lhe o corpo. O médico saiu 20 minutos depois, suor na testa, olhos vermelhos, mas firmes. Ela não está fora de perigo, disse ele. Mas está a responder. O medicamento comprou-nos tempo. Talvez mais. António olhou para Mariana, que olhou para ele, os olhos vermelhos mas arregalados. Ele não disse nada. Simplesmente estendeu o braço. Ela pegou nele, e juntos ficaram ali, no corredor fluorescente, lado a lado, do outro lado de uma escolha que poderia ter salvo uma vida e definitivamente mudado mais duas. A madrugada chegou devagar, sangrando suavemente através das janelas da UCI em faixas pálidas de luz que roçavam o chão frio como dedos hesitantes. Lá fora, a cidade acordava. Buzinas, os primeiros autocarros, um zumbido de energia a rastejar de volta para os ossos de Lisboa. Mas neste canto sossegado do Hospital de Santa Maria, o tempo movia-se a um ritmo diferente. Tudo era mais lento, mais suave, como se as próprias máquinas estivessem a suster a respiração.
Carla jazia imóvel, o seu peito a subir e a descer com precisão mecânica, um ritmo constante ligado a monitores que apitavam e pulsavam como um segundo batimento cardíaco. Não se movera desde o procedimento, nem sequer um estremecimento. Mas os médicos tinham dito que isso não era invulgar. O corpo precisava de tempo. O medicamento fizera o seu trabalho, estabilizara os seus sinais vitais, reiniciara o seu coração e comprara-lhe espaço. Um espaço precioso e estreito para regressar. António sentou-se perto, não exatamente nervoso, mas também não em paz. As horas desde a reanimação tinham-se fundido numa espécie de transe, chamadas telefónicas, consultas médicas, café estéril de copos de plástico e momentos a observar Mariana a dormir com um braço protetoramente sobre o estômago, encolhida no canto como se tivesse medo que alguém lhe tirasse o espaço se ela o largasse. Ela não tinha voltado a chorar, não em voz alta. Não desde que aquele longo e fino apito no monitor se transformara novamente num ritmo vivo. Mas o seu silêncio era mais pesado agora. Não era luto. Era espera. E António conhecia demasiado bem esse tipo de espera. O tipo em que nos preparamos para o que vem a seguir porque não confiamos que o alívio dure. Uma enfermeira bateu suavemente no vidro da área de espera, quebrando a quietude. O seu rosto estava calmo, uma suavidade à volta dos olhos que não existia na noite anterior. Ela está acordada, disse ela baixinho. Podem entrar, só por um momento. Mariana pôs-se de pé antes de a frase terminar. Não falou, não pediu licença, apenas se virou e moveu-se, descalça e rápida, pelo corredor polido e para dentro do quarto de recuperação onde a sua mãe jazia. António seguiu-a a um ritmo mais lento, ficando para trás, logo à entrada da porta. Não queria intrometer-se. Não nisto. Os olhos de Carla estavam abertos, baços de exaustão, mas inconfundivelmente presentes, e a forma como se fixaram no rosto da sua filha, primeiro com confusão, depois com reconhecimento, enviou um arrepio visível pelo corpo de Mariana. Mãe, sussurrou ela, a voz a estalar como folhas secas. Mãe, estás de volta. Carla não falou. Não podia. Os tubos de respiração, ainda no lugar, tornavam as palavras impossíveis, mas os seus lábios entreabriram-se ligeiramente e os seus dedos contraíram-se contra a manta. Mariana correu para ela, com cuidado para não abanar fios ou tubos, e pegou na sua mão com as duas dela, agarrando-a como uma tábua de salvação. Pensei que te tinha perdido, disse ela, as lágrimas a escorrerem sem som agora. Não sabia o que fazer. Mas ele ajudou. O senhor. António, ele encontrou o remédio. Ele ficou comigo. Ela olhou brevemente por cima do ombro, como se verificasse se ele ainda era real, se ainda estava ali. Ele fez-lhe um pequeno aceno, mas não falou. Não confiava que a sua voz se mantivesse firme. Os olhos de Carla deslocaram-se para António, lentos e vítreos, mas com algo que se assemelhava a reconhecimento, como uma peça de puzzle a encaixar-se. Não houve agradecimentos, nem expressão, apenas um vislumbre de algo silencioso e humano e incrivelmente frágil. E depois os seus olhos fecharam-se novamente, a pestanejar suavemente, o seu aperto na mão de Mariana a afrouxar, mas não a soltar. A enfermeira avançou, colocando gentilmente uma mão no ombro de Mariana. Ela precisa de descansar agora, disse ela. Aquele pequeno momento tirou-lhe tudo o que tinha. Mariana não discutiu. Inclinou-se e beijou a testa da mãe, depois largou-a, os dedos a tremer enquanto seguia António de volta para o corredor. Uma vez lá fora, parou e sentou-se no banco, dobrando-se novamente para dentro, da forma como as crianças fazem quando têm frio, mesmo que o ar não esteja. António sentou-se ao lado dela, com cuidado para não falar demasiado depressa. Ele sabia que as palavras tinham um peso em momentos como este, e tinham de ser colocadas, não atiradas. Ela viu-te, disse ele. Ela sabe que estás aqui. Mariana acenou com a cabeça, lenta e rígida. Mas ela ainda não está melhor. Não, disse António após uma pausa. Mas está viva. Sentaram-se em silêncio novamente, ambos a observar o mesmo trecho de corredor que levava ao CI, o mesmo caminho que parecera à beira de um precipício apenas horas antes. Um médico aproximou-se alguns minutos depois, um homem mais novo, desta vez um luso indiano, com uma prancheta debaixo do braço e a fadiga subtil de quem não saía do edifício há 2 dias. Apresentou-se como doutor Diogo Fernandes e começou a falar na cadência medida de alguém treinado para dar verdades duras com gentileza. O medicamento experimental estabilizou o coração dela e os seus órgãos estão a responder. Isso é uma vitória, e uma grande. Mas as complicações da paragem e do pico de febre deixaram alguns danos. Fizemos testes neurológicos esta manhã para avaliar a função motora. A partir de agora, ela não está a responder a nenhum estímulo da cintura para baixo. A cabeça de Mariana ergueu-se de um salto. O que é que isso significa? O médico expirou.
pode significar paralisia temporária. Os nervos ainda podem estar em choque, mas também estamos a considerar um potencial trauma espinal causado durante o episódio. Faremos ressonâncias magnéticas para confirmar. Por agora, temos de tratar o assunto com seriedade. Os olhos de Mariana encheram-se novamente, mas desta vez ela não chorou. Engoliu em seco, a piscar os olhos furiosamente. Ela não vai poder andar. Ainda não sabemos, disse o médico cuidadosamente. Não vamos desistir, mas a recuperação pode levar tempo. Fisioterapia, cuidados a longo prazo. Ela vai precisar de mais ajuda do que tinha antes. As palavras atingiram-na com mais força do que qualquer diagnóstico. Não apenas o peso médico, mas o que implicavam, que a luta não tinha acabado. Que a sobrevivência era apenas o começo. Que depois do terror e do milagre, ainda havia o longo caminho da realidade. Quando o médico se foi, António não disse nada ao princípio. Apenas olhou para Mariana, os seus pequenos ombros a tremer sem movimento, os punhos cerrados no colo. Finalmente, meteu a mão no casaco e tirou um pequeno bloco de notas. Tenho estado a fazer chamadas, disse ele. Há uma clínica de reabilitação privada nos arredores de Sintra, uma das melhores da região. Sossegada, privada, e aceitam casos especiais. Já reservei um quarto. Ela olhou para ele, confusa. Mas não temos dinheiro para isso. Não precisam, disse ele simplesmente. Mas o que acontece depois disso? Perguntou ela, a voz mal audível. Para onde vamos? Já não temos casa. Eles taparam o nosso prédio. Nem sequer temos roupa. Se a mãe não puder trabalhar outra vez, como é que vamos viver? António olhou para o chão, depois ergueu lentamente o olhar para o dela. Isso é algo que gostaria de falar com a sua mãe, disse ele. Mas se ela concordar, eu gostaria de ajudar com mais do que apenas o hospital. Eu tenho espaço. Demasiado, honestamente. E passei os últimos 30 anos a construir coisas para pessoas que já tinham tudo. Acho que está na hora de construir algo para alguém que realmente precisa. Mariana não respondeu. Apenas olhou para ele. Olhou mesmo. E depois de um longo momento, estendeu a mão e pegou na dele. Não com gratidão, nem mesmo com esperança, apenas com conexão. Real, silenciosa e cheia de significado. Ficaram assim por um longo tempo. Duas pessoas ligadas por algo que não existia dias antes, uma batalha partilhada, um medo partilhado. E agora, talvez, o primeiro fio de um futuro partilhado. E algures no corredor, atrás de vidro e fios e máquinas, Carla dormia, ainda sem saber que o mundo em que acordaria seria mudado, não apenas pela medicina, mas pela misericórdia. Por um homem que não conhecia, por uma filha que se recusou a desistir e por uma escolha que em breve remodelaria as vidas dos três. Era estranho como o silêncio soava diferente num lugar como este, não vazio, mas cheio de respiração, de pensamentos não ditos, do peso silencioso da transição. A carrinha privada deslizou pela entrada arborizada da quinta no Alentejo de António, os pneus silenciosos contra o cascalho. O sol da manhã pintava longas sombras nos degraus da frente de uma casa que outrora parecera demasiado grande para um homem e agora, de alguma forma, não parecia grande o suficiente. Carla sentou-se direita no banco de trás, as mãos firmemente dobradas no colo, os olhos alerta apesar da fadiga que se agarrava aos seus ossos. A sua cadeira de rodas estava presa ao lado dela, recém-polida, uma manta macia dobrada cuidadosamente sobre as costas. Mariana sentou-se perto, observando a mãe como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente, desviando o olhar do rosto pálido de Carla para a postura silenciosa de António no banco do passageiro da frente. Ninguém falou. Não era preciso. O momento já estava pesado com o seu próprio tipo de cerimónia. Quando a porta se abriu, Mariana saiu primeiro, depois ajudou a guiar a cadeira de rodas suavemente pela rampa da plataforma com o tipo de cuidado que não vinha de instruções, mas de instinto. António esperou, segurando a porta aberta, sem apressar, sem gesticular, simplesmente de pé como uma sentinela silenciosa enquanto Carla absorvia a visão da casa à sua frente. Pedra de cor creme, altas janelas em arco, grades de ferro, bonita mas não ostensiva. O tipo de lugar onde a riqueza fora gasta silenciosamente, cuidadosamente. Carla piscou uma vez, depois outra. Não pode ser aqui que vamos ficar, murmurou ela, a voz ainda rouca da medicação, mas tingida de incredulidade. António acenou lentamente. É casa, disse ele simplesmente. Pelo tempo que quiserem. Lá dentro, o cheiro a limão e madeira velha pairava no ar, limpo e vivido. O átrio abria-se para um amplo corredor banhado por uma luz suave. Uma enfermeira cumprimentou-o gentilmente e pegou na bolsa médica de Carla.
Outro membro do pessoal levou discretamente os bens essenciais para a suíte de hóspedes que António mandara preparar na noite anterior. Cama rebaixada, acessos personalizados, luz do sol através de janelas viradas a sul. Mas os olhos de Carla não estavam na decoração. Estavam fixos na sua filha e depois em António, a sua expressão difícil de ler. O jantar naquela noite foi silencioso. Não tenso, exatamente, mas novo, como 3 pessoas a aprender a respirar o mesmo ar. A sala de jantar, geralmente demasiado silenciosa para o gosto de António, continha agora o tilintar dos talheres e o suave ruído do tecido. Carla comeu pouco, mais por fadiga do que por teimosia. Mariana falou mais do que o habitual, preenchendo os silêncios com comentários sobre a sopa, o jardim que vira pela janela, perguntando se podia ajudar a plantar flores mais tarde. António respondia suavemente, educadamente, mas havia algo entre Carla e ele, respeitoso mas reservado. Ela recusou ajuda ao tentar ajustar a sua cadeira de rodas. Insistiu em alcançar o jarro de água sozinha, e quando António se levantou para encher o seu copo, ela levantou uma mão. Eu consigo. A sua voz era suave mas firme. Ele sentou-se novamente sem uma palavra. Mais tarde naquela noite, depois de Carla ter sido ajudada a deitar-se pela enfermeira da noite e a casa ter se aquietado no seu silêncio luxuoso, António permaneceu no seu escritório. A luz do seu candeeiro de secretária iluminava papéis. Ele não estava a ler, os seus pensamentos estavam noutro lugar, a orbitar uma nova realidade que parecia mais pesada e delicada do que qualquer coisa que já lidara em fusões ou mercados. Foi então que ouviu passos suaves. Mariana. Ela estava à porta, de pijama, a segurar um copo de leite, a sua figura pequena contra os painéis de madeira escura. Posso sentar-me? Perguntou ela. António gesticulou para a poltrona em frente. Ela subiu para ela lentamente, enrolando as pernas debaixo de si. Queria dizer uma coisa, começou ela, a voz baixa mas firme. E não porque é suposto, mas porque preciso. António esperou, a ouvir. Peço desculpa por lhe ter roubado, disse ela. Mesmo desculpa, não só porque foi errado, mas porque o senhor não merecia. Estava apenas a andar, na sua vida, e eu. Eu tirei-lhe algo como se não significasse nada. Mas significava. Eu não o vi como uma pessoa, apenas como uma solução, e isso não foi justo. A garganta de António apertou-se, mas ele não a interrompeu. Mariana continuou, pensei que se conseguisse arranjar algum dinheiro rápido, podia consertar tudo. Comprar o remédio, salvar a mãe, mas não pensei no que custaria a outra pessoa. E mesmo assim, o senhor ajudou. Não chamou a polícia. Não me fez sentir como lixo. Ficou. Salvou-a. Salvou-nos. Houve silêncio por um instante. Depois, António inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Mariana, disse ele, a voz mais baixa agora. Já tive bilionários a roubarem-me mais do que dinheiro com advogados e apertos de mão e contratos. Nenhum deles pediu desculpa. Tu pediste. Isso importa mais do que imaginas. Ela olhou para ele, os olhos úmidos mas abertos. Ainda confia em mim. Confio agora, disse ele. Porque a confiança não é sobre nunca cometer erros. É sobre o que se faz depois. Ela acenou com a cabeça. Depois, baixinho, quer ser alguém de quem se orgulhe. António sorriu, não um sorriso largo, mas uma curva suave e genuína que mudou toda a paisagem do seu rosto. Já és, disse ele. Foste mais corajosa na última semana do que a maioria das pessoas é numa vida inteira. A manhã seguinte foi calma. A luz do início do dia filtrava-se através de cortinas finas, pintando um dourado suave no soalho. Carla estava sentada junto à janela na suíte de hóspedes, envolvida numa manta, a observar o vento a brincar no jardim. António entrou com 2 chávenas de chá, hesitando antes de colocar uma na mesa ao lado dela. Ela acenou em agradecimento, depois gesticulou para ele se sentar. Por um tempo, observaram as árvores sem falar. Depois, Carla limpou a garganta, os olhos ainda no jardim. Eu costumava rezar, disse ela. Todas as noites, às vezes em voz alta, às vezes apenas no meu coração. Não por milagres. Eu sabia que não adiantava. Apenas por uma fresta de luz, algum tipo de bondade que caísse sobre nós, nem que fosse por um momento. Depois de um tempo, parei. Pensei que ele já não estava a ouvir. Ela virou-se para o encarar, a voz baixa mas inabalável. Mas depois o senhor apareceu. E eu sei que pode parecer tolice para alguém como o senhor, alguém que vive num mundo de factos e contratos e números. Mas para mim, o senhor foi a resposta.
O senhor foi a coisa que eu não conseguia imaginar, mas porque ainda suplicava. António tentou minimizar com uma risada baixa, mas Carla levantou a mão. Não, disse ela gentilmente. Deixe-me dizer. O senhor não salvou apenas a minha vida. Deu à minha filha a esperança dela de volta, e eu nunca poderei pagar-lhe por isso, mas vou lembrar-me todos os dias que ainda estou a respirar. António olhou para ela, as palavras a prenderem-se-lhe no peito. Não sabia o que dizer. Então, colocou a sua mão suavemente sobre a dela, e ela deixou-a ficar. Naquela tarde, um momento pequeno mas comovente desenrolou-se. Mariana colou um pedaço de papel no frigorífico, desenhado à mão, tosco, mas vibrante de cor. Mostrava 3 figuras de pau, uma numa cadeira de rodas com um grande sorriso, uma com cabelo encaracolado a segurar uma flor e um homem alto de fato azul de pé entre elas. Acima, em caligrafia regular, estavam as palavras, o nosso lar. António encontrou mais tarde, parou em frente a ele por mais tempo do que pretendia. Não moveu, não comentou, apenas ficou ali, os olhos a arderem mais do que admitiria, deixando aquela única palavra penetrar em lugares dentro de si que não visitava há anos. E pela primeira vez em décadas, a casa, outrora equante, grandiosa e meticulosamente arranjada, parecia habitada e viva e quente, como se algo estivesse a crescer lentamente, inesperadamente, em algo real, algo que valia a pena manter, algo que, talvez, se parecesse com uma família. As manhãs tinham adquirido um ritmo agora. Não rotina, ainda não, mas algo próximo. Carla era levada para a marquise pouco depois das 8, vestida em tons suaves, o cabelo escovado cuidadosamente por Mariana, que levava a tarefa mais a sério do que qualquer outra coisa no mundo. Ela sentava-se perto da janela com vista para o jardim onde os pássaros esvoaçavam entre os ramos como pensamentos passageiros. António chegava pouco depois, café na mão, vestido de forma mais casual nos últimos dias, mangas arregaçadas e gravata abandonada em favor de algo mais simples, mais humano. Não falavam muito no início, não porque não houvesse nada a dizer, mas porque o silêncio se tornara uma espécie de linguagem, uma construída sobre a recuperação partilhada, o respeito tácito e a forma ainda frágil de algo que um dia poderia ser chamado de família. Carla iniciara a sua fisioterapia na clínica próxima. António movera influências para garantir que era a melhor, privada, bem equipada, discreta. No início, Carla resistira à ideia de ser levantada e esticada por estranhos. Mas, eventualmente, com o encorajamento constante de Mariana e um terapeuta que a tratava como uma parceira, não como uma paciente, ela começou a mover-se. Coisas pequenas, um dedo do pé fletido, um joelho a contrair-se, músculos a disparar como luzes a piscar depois de uma tempestade. Não era um progresso que ela celebrasse em voz alta, mas António notou a diferença nos seus olhos. Menos reservados, menos pesados pela desesperança. Ela ainda lutava com a dependência, ainda recusava ajuda com mais frequência do que deveria, mas as paredes tinham se tornado mais finas. Uma tarde, após uma sessão de terapia particularmente longa, Carla surpreendeu António. Estavam sentados lá fora, uma brisa leve a passar pela pérgola coberta de glicínias, quando ela olhou para ele e disse, ainda não sei como te chamar. António virou-se, incerto do que ela queria dizer. Ela esclareceu, para a Mariana, tu és o António. O senhor. António, talvez até um pouco mais. Mas para mim, já não és apenas o homem que me salvou a vida. Não és apenas o tipo com a casa e a enfermeira particular. E não quero baratear isso com palavras como benfeitor ou patrono. Por isso, estou presa. António sorriu, lento e genuíno. Então não me chames nada ainda. Chama-me o que parecer verdadeiro quando estiveres pronta. Carla acenou, um fantasma de sorriso nos lábios. Isso pode demorar um pouco. Está tudo bem, disse António, levantando o seu café. Não vou a lado nenhum. Entretanto, Mariana começara a escola novamente, um colégio privado em Cascais, a poucos quilómetros de distância, recomendado por um dos velhos amigos de António. Era uma boa escola, cheia de espaços luminosos, materiais de arte e turmas pequenas. Mas Mariana não se adaptou facilmente. Era calada no início, cuidadosa. Usava roupas demasiado simples para a multidão vestida com marcas de designer e falava com uma suavidade que vinha de demasiados anos a ouvir em vez de ser ouvida. Alguns dos alunos eram simpáticos, outros não. Um dia, ela chegou a casa silenciosa, os olhos baixos, e Carla soube que algo tinha acontecido. Só mais tarde Mariana admitiu que um rapaz da turma a tinha chamado de caso de caridade. Perguntou se o homem que a comprou era o seu novo pai. As palavras cortaram mais fundo do que ela deixou transparecer. Carla ficou lívida, mas também viu o desgaste nos ombros da sua filha, a forma como ela carregava não apenas a sua mochila, mas cada insulto como um peso antigo. Naquela noite, ela tentou falar com António.
Não era raiva, não totalmente. Era algo mais próximo do medo. Medo de que esta vida, esta boa vida, ainda estivesse emprestada, que pudesse ser revogada por sussurros e crueldades de pessoas que nunca souberam o que significava sobreviver. António ouviu com atenção. Depois, pediu a Mariana para se juntar a ele no jardim. Sentaram-se junto à pequena fonte onde carpas koi flutuavam preguiçosamente sob a superfície, e ele deixou-a falar primeiro. Ela não chorou, mas a sua voz tremeu. Disse que não queria ser um fardo, que tinha medo de ser o projeto de outra pessoa, que mesmo quando as pessoas eram simpáticas, ela não tinha certeza se era real. António esperou até ela terminar. Depois disse: Não estás aqui porque eu tive pena de ti. Estás aqui porque eu te vi, porque tu e a tua mãe me mostraram algo a que valia a pena agarrar. E não me interessa o que um miúdo qualquer na escola diz. Interessa-me o que tu acreditas sobre ti mesma. E o que eu acredito é que tu pertences aqui. Não como uma convidada, não como um favor, como família. Ela acenou lentamente, limpando os olhos com as costas da manga. Depois, encostou a cabeça ao ombro dele. Ficaram assim por um tempo, muito depois de as carpas pararem de circular. Algumas semanas depois, Mariana perguntou a António se podia planear algo especial. Queria dar um pequeno almoço no jardim para alguns colegas de turma. Carla ficou cética no início, insegura se era sensato deixar a sua filha abrir o seu espaço a miúdos que talvez não o tivessem merecido. Mas Mariana insistiu. Ela disse: se eles nos puderem ver aqui, talvez vejam mais do que o que éramos. Talvez vejam o que nos estamos a tornar. António ajudou a organizar. Comprou mesas de piquenique, deixou Mariana escolher os arranjos de flores, até fez ele mesmo um bolo de limão, algo que não fazia desde a faculdade. Carla, por insistência de Mariana, vestiu um vestido verde suave e teve o cabelo arranjado por uma cabeleireira que veio a casa. Quando ela entrou no jardim na sua cadeira de rodas, a luz do sol a realçar-lhe as maçãs do rosto, não parecia uma paciente. Parecia uma mulher a regressar a si mesma. Quando as crianças chegaram, Mariana acolheu-as com um orgulho tímido. Apresentou Carla primeiro. Esta é a minha mãe, disse ela, a voz clara. É a pessoa mais forte que conheço. Depois virou-se para António. E este é o António. Ele é família. Carla observou as palavras a aterrarem. Não eram ensaiadas. Não eram para mostrar. Eram reais. E sentiu-as a instalarem-se algures bem fundo, entre a dor da perda e o calor da esperança. Mais tarde naquela noite, depois de os pratos estarem arrumados e Mariana estar a dormir profundamente, Carla foi até à cozinha, onde António estava a terminar uma chávena de chá. Olhou para ele por um longo momento, depois disse: eu costumava pensar que precisar de alguém significava fraqueza. Que depender de alguém significava que eu tinha falhado. Mas agora acho que talvez a verdadeira força seja saber quando nos apoiarmos, quando deixarmos que alguém nos ampare. E só quero dizer, eu também te vejo. António virou-se, os olhos suaves. Todos nós precisamos de ser salvos às vezes, disse ele. Não significa que estejamos quebrados. Significa apenas que somos humanos. Carla sorriu. Não a curva tênue e educada de alguém a ser gracioso. Um sorriso real. Um com arestas e história e luz. A casa, outrora cheia apenas de ecos e ambição, pulsava agora com algo mais lento, mais profundo. A cura não era uma linha reta. Alguns dias eram mais difíceis do que outros. Carla ainda tinha dor. Mariana ainda duvidava. António ainda se questionava se estava a fazer o suficiente. Mas juntos, nesta família remendada, construída a partir de acidente e graça, encontraram algo que nem a riqueza nem a sobrevivência sozinhas poderiam oferecer. Encontraram um novo começo. Era uma manhã de domingo, do tipo em que a luz do sol entrava suavemente pela janela da cozinha, e o ar cheirava vagamente a canela e a café acabado de fazer. Mariana estava sentada à mesa a rabiscar algo numa folha de papel dobrada enquanto António trabalhava silenciosamente junto ao fogão, uma mão firme na frigideira, a outra a segurar uma colher de pau com uma facilidade que só recentemente desenvolvera. Carla estava perto, na sua cadeira de rodas, o cabelo apanhado num coque suave, um livro aberto no colo, embora não tivesse virado uma página nos últimos 5 minutos. O seu olhar, distraído e distante, pousava nos dois, movendo-se juntos num ritmo que ela não esperava encontrar tão comum. E talvez fosse isso que o fazia sentir tão milagroso. António deslizou ovos para um prato e olhou para Carla. Com fome. Ela levantou os olhos, sorriu fracamente. Mais do que pensei que estaria. Ele colocou o prato gentilmente à sua frente, adicionou torradas e frutos vermelhos, depois virou-se para Mariana.
E o teu, chefe em formação, disse ele com um piscar de olho. A rapariga sorriu de orelha a orelha. Carla observava-os, o peito quente com algo mais profundo do que a fome. Ela ainda tinha dor. Às vezes aguda, às vezes surda, mas sempre presente. Mas naquela manhã, isso não a definia. E não era apenas a medicação ou as sessões de terapia a mostrar um pequeno progresso. Era a forma como o silêncio na casa tinha mudado. Costumava ecoar. Agora zumbia com vida. Mais tarde naquela tarde, depois de os pratos estarem lavados e a luz do sol se ter estendido mais longamente pelo chão de madeira, António encontrou-se no pátio traseiro, a podar alguns ramos rebeldes de roseira. Não era particularmente bom em jardinagem, mas descobrira que ajudava a acalmar os seus pensamentos. Mariana juntou-se a ele, deixando-se cair na beira do banco, a segurar um livro, mas sem ler realmente. Vamos ficar aqui para sempre? Perguntou ela sem levantar a cabeça. Ele limpou as mãos num pano. Queres? Ela acenou lentamente. Sim, mas não tinha a certeza se querias que ficássemos. Tipo, para sempre. Não só até. António pousou as tesouras de podar, virou-se para a encarar completamente. Mariana, disse ele suavemente. Não há até nesta casa. Há apenas se queremos construir algo juntos. E eu quero, muito. Ela piscou os olhos, sorriu largamente, depois inclinou-se e abraçou-o sem aviso. Foi rápido, apertado e cheio de tudo o que uma criança não conseguia dizer em voz alta. Naquela noite, depois de Mariana ir para a cama, António fez-a e levou 2 canecas para a sala de estar. Carla estava junto à lareira, uma manta sobre o colo, os olhos fechados. Mas quando ele se aproximou, ela abriu-os. Estive a pensar numa coisa, disse ele após um momento. Não quero que sintas que estás a ficar aqui porque tens de o fazer ou porque eu posso oferecer coisas. Quero-vos a ambas aqui porque isto parece um lar. Se quiserem que seja. Carla olhou para ele, em silêncio por um longo momento. Depois disse, quando estava no hospital, costumava sonhar com uma única manhã tranquila com a minha filha, onde não estivéssemos a contar cêntimos ou a medir comprimidos. E agora tenho isso por tua causa. António abanou a cabeça gentilmente. Não, porque continuaste a lutar. Eu apenas estive no sítio certo à hora certa. Não, António. Tu escolheste não ir embora. Isso é um tipo diferente de milagre. Ele pousou o chá ao lado dela, depois sentou-se. Eu disse a sério. Isto não é caridade. É uma escolha. Minha. Tua. Dela. Então talvez comecemos a chamar a isto o que é. Uma família. Não temporária. Não até. Apenas real, a garganta de Carla apertou-se. Ela carregara o orgulho como um escudo durante toda a sua vida adulta. E baixá-lo, mesmo agora, parecia despir-se em frente ao fogo. Mas ele tinha conquistado essa confiança. Não por oferecer, mas por ficar. Ela sorriu, lento e real. Então é melhor habituar-se a torradas queimadas e humores de adolescente. Ele riu, uma risada plena e fácil. Fechado. No fim de semana seguinte, os 3 plantaram um limoeiro juntos no canto do quintal. António cavou o buraco. Mariana baixou as raízes cuidadosamente. Carla segurou a mangueira com firmeza. Foi uma pequena cerimónia, mas significativa. António chamou-lhe o seu segundo começo. Carla chamou-lhe Graça. Mariana deu ao limoeiro o nome de Limonita. E quando um vizinho passou para deixar correio entregue por engano na casa errada, Mariana abriu a porta e disse orgulhosamente, esta é a minha casa. Aquela é a minha mãe e aquele é o António. Ele é nosso. Ninguém a corrigiu, e ninguém nunca o faria. Junte-se a nós para partilhar histórias significativas clicando nos botões de gosto e subscrição. Não se esqueça de ativar o sino de notificações para começar o seu dia com lições profundas e empatia sincera.